A Idade Média Europeia é especialmente interessante porque é uma cultura que em muitos aspectos é diferente da nossa e, no entanto, em muitos aspectos também é parecida. A cultura ocidental moderna tem heranças da cultura europeia medieval e, portanto, herdamos muitas de suas ideias, mas as usamos de maneira muito diferente. Existem muitas fontes diferentes sobre o sexo na Idade Média. Um dos tipos de fontes mais interessantes são os registros dos tribunais da Igreja. Na Europa Ocidental, a Igreja era responsável por quaisquer leis que afetassem a moralidade pessoal. Então, por diversas vezes, o tribunal da Igreja era usado ao invés do tribunal secular. Ao longo da Idade Média, você pode encontrar várias leis religiosas e proclamações que tentavam restringir quando, como e com quem você poderia fazer sexo. Por exemplo, as pessoas eram proibidas de fazer sexo aos domingos, porque era o dia do Senhor, e também às quintas e sextas-feiras, que deveriam ser dias de preparação para a comunhão. Havia também 3 longos períodos de abstinência: a Quaresma, que podia durar entre 47 e 62 dias, antes do Natal, que pode ser de pelo menos 35 dias, e em torno da festa de Pentecostes, que pode variar de 40 a 60 dias. Além disso, muitos dias de festa para santos específicos também seriam considerados dias sem sexo. Durante a Idade Média, os penitenciais, livros que estabelecem as regras da Igreja e as penitências, eram obras bem populares. Entre os muitos pecados diferentes que existiam, estavam aqueles relacionados às práticas sexuais. Nesses penitenciais, era comum encontrarmos proibições à prática do sexo oral, à sodomia, à masturbação e o coito com animais. Entre as punições, podemos encontrar algumas do tipo: quem fornica com homem afeminado ou com outro homem ou com animal deve jejuar 10 anos. Em outro lugar, diz que quem fornica com um animal deve jejuar 15 anos e os sodomitas devem jejuar 7 anos. A pena para masturbação era jejuar por 20 dias, e caso a pessoa persistisse no ato, principalmente adolescentes, seria flagelado. Embora fosse permitido fazer sexo com seu cônjuge, o casal podia fazer em apenas uma posição: o missionário, que atualmente é conhecido como papai e mamãe. Essa posição era permitida com base no fato de que isso proporcionava menos prazer para o casal. E também é uma posição em que deixa a mulher passiva, deixando toda a iniciativa ao homem. O casamento só existia para gerar filhos e restringir a tentação sexual promovida pelo diabo. Mesmo no matrimônio, era condenado o excesso de sexo entre marido e mulher, uma vez que o impulso sexual era um defeito passível de reprimenda divina. Documentos de tribunais eclesiásticos e civis, quase todos produzidos por homens, em sua maioria monges ou autoridades religiosas, dão conta que, a essa época, muitos bispos adotavam a visão de que todo ato sexual, mesmo dentro do casamento, envolvia o pecado. Todavia, enquanto permanecesse dentro dos limites matrimoniais, para fins reprodutivos e não ocorresse em outras circunstâncias, seria tolerado como um pecado venial. Moderar a luxúria era uma regra de todo bom cristão. O excesso de sexo dentro do casamento era tema constante nos círculos eclesiásticos. São Tomás de Aquino e São Alberto Magno afirmavam que o sexo, quando em excesso, encurtava a vida, mirrava o físico, diminuía a acuidade mental e prejudicava a visão. Santo Agostinho alertava: é também adúltero o homem que ama com demasiado ardor sua mulher. Segundo a ideia da época, o orgasmo não era considerado um prazer racional, e o corpo feminino, mais suscetível ao pecado e à corrupção, necessitava de permanente vigilância masculina. A mulher era tentadora e, portanto, a ela eram reservadas as punições mais rigorosas. Os manuais penitenciais gradualmente caíram em desuso durante a Idade Média e raramente eram produzidos após o século XII. Havia muito ensino e muita pregação sobre como a luxúria era perigosa e que as pessoas, especialmente as mulheres, provavelmente cairiam em tentação. Porém, recebemos toda essa literatura escrita por homens que não eram casados e que deveriam evitar as mulheres. Então é claro que eles escreviam sobre como as mulheres representam a tentação. Quanto à prostituição, ela era considerada um ato pecaminoso,
mas nas áreas urbanas por toda a Europa medieval era tolerada como um mal necessário. E temos um vídeo só sobre esse tema que você pode assistir. Naquela época, o caso do clérigo francês Arnoux de Verniolle ilustra a sofisticação da sexualidade medieval. Um dia, no início do século XIV, quando Arnoux era estudante, ele fez sexo com uma prostituta. Vários anos depois, ele confessou esse lapso à Inquisição, explicando que, na época em que queimavam os leprosos, eu morava em Toulouse. Um dia fiz isso com uma prostituta, e depois de ter cometido esse pecado, meu rosto começou a inchar. Fiquei apavorado e pensei que tinha pegado lepra. Então jurei que no futuro nunca mais dormiria com uma mulher. Arnoux jurou que nunca dormiria com outra mulher, mas não desistiu simplesmente do sexo. Em vez disso, ele admitiu que para cumprir esse juramento, comecei a abusar de meninos. A história de Arnoux não era incomum. Muitos homens medievais encontravam-se com sintomas indesejáveis após uma visita a bordéis e atribuíam sua situação a comportamento sexual. Entre os vários milagres médicos atribuídos a São Tomás Becket, por exemplo, está a cura de Odo Belmont, que ficou leproso imediatamente após uma visita a uma prostituta no final do século XII. Muito se tem falado sobre a tendência medieval de interpretar a doença como produto do pecado sexual, mas, na verdade, a tendência medieval de ver a doença como pecado sexual não se baseava apenas em julgamentos morais. Havia também fortes elementos médicos. As preocupações com a transmissão sexual de doenças por meio de prostitutas eram frequentemente abordadas de maneira inteiramente racional. Às vezes, por exemplo, as autoridades locais tomavam medidas preventivas. Os médicos medievais viam sexo em excesso como uma preocupação médica real. A sabedoria convencional afirmava que vários nobres morreram de excesso sexual. Segundo as concepções medievais do corpo, baseadas no sistema dos 4 humores, que eram os seguintes: sangue, catarro, bile negra e bile amarela, o comportamento desses homens que faziam sexo demasiadamente apresentava problemas. O sistema dos humores derivava da ideia de que a saúde se baseava no equilíbrio dos humores e a doença o produto do desequilíbrio. Para manter uma boa saúde, devia-se manter o humor em equilíbrio, e para isso, era necessário expulsar vários fluidos corporais, incluindo o sêmen. A relação sexual regular era, portanto, parte de uma vida saudável para a maioria dos homens, mas a moderação era fundamental. Muito sexo deixaria o corpo esgotado e, em casos graves, poderia até matar. Por outro lado, a autoridade médica medieval sustentava que muito pouco sexo representava um problema médico. O celibato era potencialmente prejudicial à saúde, especialmente para os homens jovens. O celibato de longo prazo significava retenção de sêmen em excesso, o que afetaria o coração, o que por sua vez poderia danificar outras partes do corpo. O celibatário podia apresentar sintomas como dores de cabeça, ansiedade, perda de peso e, nos casos mais graves, a morte. Embora o celibato fosse altamente valorizado como uma virtude espiritual na sociedade medieval, em termos médicos, o celibatário corria tanto risco quanto o libertino. O rei Luís VIII da França, por exemplo, insistiu em permanecer fiel à esposa quando lutava na Cruzada Albigense, lá no século XIII, mas ele acabou morrendo, e a opinião convencional atribuiu a sua morte ao celibato, tornando-o a mais famosa vítima de morte por celibato. Para a maioria dos cruzados, a abstinência sexual era no máximo um inconveniente temporário, e era suportada até que voltassem para casa e se reunissem com suas esposas. Mas para muitos sacerdotes da Europa medieval, o celibato era um estado para toda a vida, e isso poderia deixá-los diante de uma escolha difícil. A teoria médica baseada nos humores afirmava que todos os fluidos corporais eram formas processadas de sangue e que suas origens comuns os tornavam intercambiáveis. Consequentemente, a extração de sangue regular era considerada necessária para homens celibatários. Sangramentos de rotina eram amplamente usados nos mosteiros medievais para equilibrar o humor dos monges e, assim, minimizar o risco de emissões involuntárias de sêmen. O choro também poderia servir como uma alternativa para a relação sexual, já que através das lágrimas estava se expelindo líquidos. Exercícios e banhos que produziam suor
também eram úteis para quem desejava praticar abstinência por um longo prazo. Além de tomar medidas para estimular a excreção de fluidos, o celibatário precisava ter cuidado com o que colocava em seu corpo. Um homem que desejava evitar sexo enquanto mantinha seu bem-estar físico deveria jejuar regularmente e comer uma dieta que consistia principalmente de alimentos e bebidas frias que impedem, reprimem e engrossam o sêmen, assim extinguindo a luxúria. Peixes salgados, vegetais em vinagre e água fria eram considerados alimentos particularmente adequados para os monges. Embora os casos mais famosos de morte por celibato digam respeito a clérigos do sexo masculino, as mulheres eram, à sua maneira, igualmente vulneráveis a esse problema médico. De acordo com a teoria médica da época, ambos os sexos produziam a semente necessária para a concepção e, assim como o sêmen, a semente feminina precisava ser expelida do corpo durante a relação sexual. Em uma mulher que não era sexualmente ativa, a semente ficaria retida em seu corpo e ela poderia ir crescendo, causando assim a asfixia do útero. Os sintomas desta condição incluíam desmaios e falta de ar e, nos casos mais graves, poderia levar à morte. Para as mulheres, assim como para os homens, a melhor maneira de evitar a morte por celibato era casar-se e manter relações sexuais regulares sancionadas pela igreja. Se isso não fosse possível, havia uma série de remédios úteis, incluindo dietas restritas e supositório de vinagre. Alguns médicos, entretanto, recomendavam uma alternativa bastante surpreendente, a masturbação, indo em desencontro com os ensinamentos da igreja. Quando se tratava de sexo, os medievais enfrentavam um dilema: como preservar o equilíbrio corporal vital sem se expor à doença ou ao pecado. O declínio da medicina moral e as mudanças nas crenças religiosas eliminaram algumas das ansiedades enfrentadas pelos medievais. Mas nem tudo mudou. Os discursos sobre o sexo ainda giram em torno de demandas conflitantes de saúde, pressões sociais e inclinações pessoais. Como na Idade Média, o sexo no século XXI continua sendo um prazer e um problema. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado ou comprando as nossas camisetas na Noctu Store, também no link fixado desse vídeo. No mais, é isso. Até mais!